Entre todos os nomes que evocam o horror do século XX, Auschwitz ocupa um lugar central. Não foi apenas um campo de concentração. Foi o coração de uma máquina desenhada para despojar o ser humano de sua dignidade, de sua identidade e, finalmente, de sua vida. Durante anos, homens, mulheres e crianças chegaram em vagões fechados, sem saber que seu destino final era o extermínio. Mais de 1 milhão de pessoas morreram ali, muitas sem deixar rastro, outras com um número tatuado como o único testemunho de sua existência. Mas por trás de cada número houve decisões, houve mãos, houve rostos, e houve uma lógica fria e burocrática que transformou o assassinato em rotina. Este é um percurso pelo lado mais obscuro de Auschwitz, uma história que não pode ser suavizada, que não deve ser esquecida, e que ainda hoje continua a estremecer pela magnitude da dor e pela profundidade da crueldade. O início do inferno. No dia 30 de abril de 1940, Rudolf Höss conseguiu realizar uma ambiciosa aspiração. Com a idade de 39 anos e depois de 6 de serviço na SS, foi nomeado comandante de um dos primeiros campos de concentração constituídos pelos nazistas no Novo Reich. Naquele dia primaveril chegou, com o objetivo de tomar posse do cargo, a uma pequena cidade situada no que havia sido o sudoeste da Polônia 18 meses antes de se converter em parte da Alta Silésia. Seu nome em polonês era Oświęcim e em alemão Auschwitz. Apesar da promoção, o campo de concentração que Höss deveria dirigir ainda não existia. Na verdade, sua primeira missão consistia em supervisionar sua construção a partir de uma série de barracões decadentes e infestados de insetos que haviam pertencido ao exército polonês. O aspecto dos arredores dificilmente podia ser mais deprimente. Aquela terra situada entre os rios Soa e Vístula era monótona e tinha um clima úmido e insalubre. Naquele primeiro dia, ninguém poderia ter previsto que, em questão de 5 anos, aquele campo se converteria no cenário da maior matança de que o mundo já foi testemunha. A história da cadeia de decisões que levou a essa transformação é uma das mais terríveis conhecidas pela humanidade e nos permite uma aproximação excepcional ao modo como funcionava o Estado nazista. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich e outros dirigentes nazistas tomaram decisões que levaram ao extermínio de mais de 1 milhão de pessoas em Auschwitz. No entanto, também contribuiu de maneira fundamental para o crime a mentalidade de funcionários de menor escalão, como Höss. Sem a capacidade de comando demonstrada por ele no terreno, até então desconhecido, dos assassinatos múltiplos em tão colossal escala, Auschwitz jamais teria funcionado como funcionou. Na realidade, havia muito pouco de excepcional em Rudolf Höss. Era um homem de estatura mediana, traços regulares e cabelo escuro. Vários prisioneiros poloneses de Auschwitz confirmam essa impressão e o recordam como um indivíduo tranquilo e moderado, idêntico às numerosas pessoas com quem nos cruzamos diariamente na rua sem sequer notar sua presença. Seu aspecto, portanto, não podia estar mais distante do estereótipo convencional do monstro da SS de rosto inflamado, o que o torna uma figura ainda mais aterradora. Seu caráter e suas crenças haviam sido moldados por sua reação ao que ocorreu durante os anteriores 25 anos da história da Alemanha, o período mais turbulento que o país jamais havia conhecido. O campo de concentração de Auschwitz é o sinônimo do mal absoluto que o nazismo preconizou. Os judeus e ciganos serviram como cobaias para a experimentação diabólica dos nazistas, gaseando mais de 1 milhão de pessoas e matando de fome, frio, exaustão ou simplesmente de solidão e desesperança. No entanto, muitos prisioneiros resistiram à total desumanização do campo, esforçando-se para manter a dignidade. Cuidar da higiene, escrever ou desenhar eram atos que ajudavam a sobreviver. Os acontecimentos são relatados através das vozes daqueles que sobreviveram ao inferno de Auschwitz, o insuportável silêncio após os assassinatos de crianças, a barbárie da experimentação médica sobre milhares de homens e mulheres ou a luta por sobreviver em um campo de horror e morte. Auschwitz, epicentro da indústria da morte. Auschwitz é hoje considerado o símbolo máximo do Holocausto e da política genocida de Hitler, sobretudo a partir de 1942,
quando se transforma no epicentro dos crimes do nazismo, um lugar único em que se conjuga o mais vasto campo de deportação do universo de concentração nazista e o maior centro de extermínio da história do Terceiro Reich. Por tudo isso, Auschwitz se tornou sinônimo do mal absoluto. Como já foi mencionado anteriormente, ali ocorreu a primeira experiência de assassinato em massa numa câmara de gás em setembro de 1941, com prisioneiros de guerra soviéticos. Foi ali onde judeus e ciganos serviram de cobaias para os diabólicos experimentos realizados por médicos e enfermeiros nazistas. Mais de 1 milhão de seres humanos de 15 países europeus foram gaseados e mais de 200 mil homens, mulheres e crianças morreram de fome, de frio, de doenças, de exaustão e de brutalidade, ou simplesmente de solidão e de desesperança absoluta. No entanto, Auschwitz não começou sendo um campo de concentração, e muito menos de extermínio. Situado nos arredores da cidade de Oświęcim, nome polonês de Auschwitz, o campo foi construído no século XIX para abrigar os imigrantes da província da Galícia, na época uma das mais pobres do Império Austro-Húngaro, que tentavam chegar a Berlim ou Viena. Naquele momento, compunha-se de dormitórios de tijolo para 3.000 operários e 90 barracões de madeira para alojar mais de 9.000 trabalhadores, além de outras construções, como uma capela, um teatro, um hospital. A população do campo rapidamente superou a de Oświęcim, que contava com cerca de 14.000 habitantes, metade dos quais eram judeus. E a estação de trens, fato que mais tarde teria grande importância, estava a pouco mais de 1 quilômetro e unia a cidade via Cracóvia, com o corredor ferroviário que ia até Hamburgo, passando por Breslávia e Berlim. Ao final da Primeira Guerra Mundial, com as alterações das fronteiras, Oświęcim passou a fazer parte da Polônia e o que antes era um centro de imigrantes passou a servir como quartel militar, onde até 1938 se instalou a base do 21º Regimento Polonês de Cavalaria. A invasão da Polônia pela Alemanha, no dia 1º de setembro de 1939, seguida pela da União Soviética, no dia 17 do mesmo mês, tal como estava previsto no pacto assinado por Molotov e von Ribbentrop entre a URSS e a Alemanha, mudará não só seu destino, mas o do que mais tarde será o campo de Auschwitz. De fato, por meio de seus respectivos ministros de Relações Exteriores que deram nome ao pacto, a URSS e a Alemanha haviam assinado no dia 19 de agosto de 1957-39 um pacto de não agressão que permitiria à Alemanha atacar a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, sem temer qualquer intervenção soviética. No âmbito do pacto havia uma cláusula secreta que previa a divisão da Polônia e da Europa Oriental entre as esferas de influência soviéticas e alemãs. De acordo com esse plano, o exército soviético ocupou e anexou a Polônia Oriental no outono de 1939. Os nazistas sentiam enorme desprezo pelos poloneses. Em um documento enviado a Hitler em maio de 1940, Himmler afirmou que seu destino era ser um povo de escravos sem educação. A população não alemã dos territórios orientais não deve receber uma educação superior à da escola primária. O objetivo da escola primária será apenas ensinar aritmética simples, como contar até 500 no máximo, escrever o nome e aprender que é vontade de Deus obedecer aos alemães, ser honesto, trabalhador e portar-se bem. Considero desnecessário que aprendam a ler. Nesse documento, que reflete com sinistra clareza a ideologia racial nazista, Himmler vai ainda mais longe. Assim, retiravam-se as crianças polonesas entre 6 e 10 anos de idade cujos traços sanguíneos eram considerados racialmente aceitáveis de suas famílias para serem enviadas à Alemanha e educadas longe de seus pais biológicos. O drama pessoal e familiar daquelas crianças não preocupava Himmler. Encaixava-se perfeitamente na doutrina nazista que classificava e hierarquizava os seres humanos em função de sua raça e de seu sangue. A repressão alemã recai em primeiro lugar sobre as elites culturais e religiosas polonesas. Homens e mulheres são fuzilados, outros são feitos prisioneiros e enviados a campos de concentração do Reich. No entanto, rapidamente as prisões da Alta Silésia se saturam e em dezembro de 1939, os serviços da polícia nazista acolhem a ideia de criar naquela zona um campo de quarentena para prisioneiros poloneses antes de transferi-los à Alemanha. A escolha recai sobre Oświęcim, ou seja, Auschwitz.
a 60 quilômetros a oeste de Cracóvia, zona da Polônia anexada à Alemanha cujas instalações dependem do exército alemão. A Rudolf Höss, naquele momento administrador do campo de Sachsenhausen, é encarregada a tarefa de verificar sua viabilidade e este considera as antigas instalações como adequadas, desde que sejam feitas algumas reformas. Himmler aprova seu relatório e decide a criação no local de um campo de concentração, abandonando a ideia inicial de fazer dele um campo provisório de Tetotvad. Nomeado comandante do novo campo, Höss chega a Auschwitz no dia 1º de maio de 1940, acompanhado de alguns membros da SS. Em suas memórias escreve: "A tarefa de que fui encarregado não era nada fácil. Tratava-se de transformar, no menor espaço de tempo possível, um campo cujos edifícios estavam bem construídos, mas em estado de total degradação e infestados de insetos, em um conjunto capaz de garantir a estada ou a passagem de 10.000 reclusos. Assim que cheguei, as autoridades de Breslávia já queriam saber quando poderia receber os primeiros transportes de prisioneiros. Desde sua chegada a Auschwitz, em maio de 1940, Rudolf Höss criará um imenso estaleiro para adaptar as antigas instalações às novas necessidades. Aos edifícios de tijolo se somam outros. Aumentam-se os andares e constroem-se as mesmas instalações dos outros campos de concentração, o local do comando político da Gestapo, cozinhas, chuveiros, hospital, uma prisão, uma forca e um crematório. Levantam-se barreiras eletrificadas de arame farpado, abrem-se caminhos e ruas. Auschwitz se transforma numa imensa cidade fortificada. Os primeiros prisioneiros a chegarem a Auschwitz, no dia 20 de maio, são 30 alemães presos por delito comum destinados às funções de capos, procedentes do campo de Sachsenhausen, onde haviam sido especialmente preparados para cumprir essa função e aos quais cabia aplicar os métodos brutais em vigor desde 1933 nos campos de concentração alemães. Estes receberam um número de matrícula do 1 ao 30, enquanto prisioneiros alemães do Reich com funções de chefia eram temidos pelos demais detentos. Esse grupo de criminosos e seus assistentes ocupavam um lugar privilegiado no sistema de integração dos prisioneiros e se beneficiavam da proteção da SS. Como empregados do campo, estavam isentos de trabalho físico e tinham direito de vida e morte sobre os detentos. Eram melhor alimentados, usavam botas de couro e vestiam roupas feitas sob medida, além de outros privilégios. Vacek era um deles. Antigo criminoso, era um tirano cruel. Forçava os presos a sessões esportivas, durante as quais eram obrigados a saltar, rastejar e deitar-se sob uma chuva constante de pancadas. Quando exaustos e ensanguentados já não podiam se levantar, Vacek os espancava até a morte. Surdos, paralíticos, cegos ou feridos tinham o mesmo destino. Aos recalcitrantes aplicava-se um tratamento especial antes da morte: suspensão do corpo pelas mãos atadas, privação de comida numa cela sem luz. No início de junho de 1940, chegam 120 homens da SS provenientes da guarnição militar de Cracóvia e dos campos de Buchenwald, Dachau e Flossenbürg. Em seguida, no dia 14 do mesmo mês, dia em que a Wehrmacht entra em Paris, chega a vez dos primeiros verdadeiros prisioneiros. 728 poloneses, estudantes e soldados, entre os quais há alguns judeus. Em geral, esses presos eram suspeitos de pertencer à resistência polonesa. Sua primeira tarefa será construir o campo. No entanto, não serão suficientes. A pedido de Höss, o burgomestre alemão da cidade de Oswiecim impõe à comunidade judaica local que forneça 300 trabalhadores. Uma vez resolvido o problema da mão de obra, ainda resta pendente a questão dos materiais necessários para a construção. Höss havia resolvido o primeiro obstáculo, faltavam-lhe os segundos. A solução que encontrou não podia ser mais simples nem mais adaptada à ética do campo. Os prisioneiros foram obrigados a demolir as casas que anteriormente pertenciam a poloneses para se apropriar de tijolos, madeiras e outros materiais. Roubar, ou na gíria do campo, organizar, tornou-se assim uma norma de comportamento. É o próprio Höss quem reconhece que estava obrigado a resolver rapidamente a situação para conseguir, de forma lícita ou ilícita, a gasolina necessária para ir à cidade obter pelos mesmos meios as panelas e caçarolas para as cozinhas.
E quanto à indispensável cerca de arame farpado, não tinha outra opção senão a de roubar a quantidade de que necessitava com a maior urgência. O trabalho dos prisioneiros era muito duro e violento e, em julho desse mesmo ano, é construído o primeiro crematório pela empresa alemã Topf & Söhne de Erfurt, destinado a queimar os corpos dos primeiros mortos. Esse crematório começa a funcionar no dia 15 de agosto de 1940. No campo de Auschwitz, mais tarde chamado Auschwitz I, estavam o comando político central e a luxuosa residência do comandante Höss, além dos barracões dos prisioneiros e diversos equipamentos de manutenção e abastecimento. Estava protegido por uma dupla cerca de arame farpado de 5 metros de altura percorrida por corrente elétrica de alta tensão e profusamente iluminada à noite por uma linha de refletores. A cada 20 ou 30 metros, a cerca era interrompida por torres de vigilância com focos potentes que iluminavam todo o campo, na parte alta das quais havia um SS com uma metralhadora num tripé. Um espaço de 3 metros de largura com o chão de cascalho separava a cerca dupla em toda a sua extensão. Quem fosse capturado tentando furar a cerca seria imediatamente fuzilado. No dia 1º de março de 1941, Himmler visita o campo pela primeira vez e decide sua ampliação. O objetivo é receber 30.000 prisioneiros a mais no próprio Auschwitz e 100.000 em um novo campo que deveria ser construído, que será Birkenau, também chamado posteriormente de Auschwitz II, inicialmente previsto para receber prisioneiros de guerra. A decisão também tinha objetivos econômicos: permitir ao maior grupo da indústria química alemã, a IG Farben, a instalação de uma fábrica nos arredores, cuja construção empregaria 10.000 detentos.